E aí, galera do Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou Natália Lopes. E vocês estão aqui para acompanhar mais um bate-papo. Hoje a gente vai falar de um assunto, não de um assunto, a gente vai falar de vários assuntos muito importantes com a nossa convidada especial, a psicóloga Leiliane Rocha. Bem-vinda, Leiliane. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês para nós conversarmos sobre fé, sobre sexualidade, sobre emoções, sobre psicologia e sobre o que aparecer aqui na roda. É um prazer te receber aqui, principalmente para falar sobre um assunto tão importante, né? Principalmente falar sobre sexualidade. A gente vai falar muita coisa importante. Quer começar? É isso. Quero. Queria agradecer você ter vindo aqui. É um prazer estar recebendo você. A gente acompanha você pelo YouTube, pelo Instagram, todo o seu trabalho. Muito em prol das crianças, de como a gente ajudar as crianças com abuso, sexualidade. Eu queria começar perguntando quem que é a Leiliane, como você define a Leiliane? Nossa, pergunta difícil. Eu sou nordestina, né? De Petrolina, Pernambuco. Sou adventista do sétimo dia, desde os 7 anos de idade. Minha família é cristã, né? Desde sempre. E aos 7 anos, a nossa família da Igreja Católica, a gente foi para a Igreja Adventista. Sou a 14ª da minha mãe. Caramba! Verdade. Uau! A caçula. Hoje, né? Hoje não, há 20 anos eu sou casada com o Enilton, tenho uma filha Lara, o filho Enzo. E, profissionalmente falando, sou psicóloga, sou especialista em sexualidade, educadora parental. E estou na rede social trabalhando nessas temáticas, principalmente do abuso sexual, prevenção ao abuso, proteção das crianças, formação de sexualidade saudável e também educação emocional. Né, a gente, para quem não conhece o Instagram da Leiliane, recomendo que vá lá, tem muito conteúdo importante, principalmente falando sobre essa prevenção de abusos contra crianças, e que é algo que a gente tem visto que tem sido tão corriqueiro, tem acontecido tanto, isso é muito triste. E eu queria muito saber como é que foi que você migrou para essa parte de falar especificamente, não falar só sobre isso, mas a gente sabe que o seu perfil tem muito conteúdo sobre isso, abuso, evitar o abuso contra crianças, que eu quero dizer. Sim. Tudo começou no final do ano 2003, né? Eu comecei a fazer palestras juntamente com meu esposo para casais, encontro de casais nas igrejas, né? Então, nós cristãos gostamos muito desses encontros de mulheres, de casais e tal. E eu comecei a fazer palestras e comecei a ouvir de mulheres, me chamavam num cantinho, assim, né? E falavam, olha, você falou sobre isso, eu não consigo ter prazer sexual. Até quando eu fazia palestras, né, que minha primeira formação é administração, então eu fazia palestra de motivação e as pessoas olhavam assim para mim e vinham falar comigo sobre sexualidade, né, enfim. E aí elas começavam a dizer que não tinha prazer sexual. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre sexualidade humana, autodidata mesmo, né? E aí, quanto mais eu palestrava sobre isso, mais eu ouvia mulheres, principalmente mulheres, os homens mais na deles, né? Raramente um vinha assim falar comigo sobre isso, mas as mulheres sempre se abriam. Você nem fazia psicologia até então? Não fazia não. Estava distante ainda. E aí, mas as pessoas já começaram, e eu já comecei a estudar profundamente sobre a sexualidade humana, que desde adolescente eu já gostava de estudar sobre sexualidade, não perdi uma palestra de igreja e pegava livros, né? Já estava em mim essa questão da sexualidade. Mas com essas mulheres, com essa demanda dessas mulheres, eu queria saber por que essas mulheres não conseguiam ter orgasmo, por que elas não conseguiam ter satisfação sexual. Se era algo tão natural da gente, né? Eu pensava assim. E aí, elas vinham com 2 demandas, sabe? Muito assim. A maioria falava isso. Meus pais não me ensinaram sobre essas questões da sexualidade. Eu aprendi fazendo, eu tive que aprender sozinha na minha adolescência, com o meu primeiro namorado, e aprendi depois de casada e tudo mais. E sempre tinha isso. Meus pais não me ensinaram sobre sexualidade, e outro ponto era, eu fui abusada. E que eu tô com meu marido, eu lembro do abuso. E aí, eu fui abusada. Eu falei, gente, peraí. Já estava começando a pesquisar sobre a anorgasmia feminina, foi quando eu comecei minhas pesquisas sobre sexualidade humana, porque as mulheres não conseguiam ter prazer. E aí, nessa escuta dessas mulheres,
eu percebi que a ausência de educação sexual e a presença do abuso sexual na vida dessas mulheres estava impactando a saúde sexual, a saúde emocional, a saúde matrimonial, a saúde financeira e até na educação dos filhos. Aí eu falei, eu vou continuar trabalhando com adultos, mas eu quero ir na fonte. Aí foi quando eu senti aquele chamado forte de Deus. Porque mulheres que tinham sofrido essa violência na infância estavam carregavam consequências desde a infância, adolescente, a vida adulta, e agora os filhos também estavam pagando essa conta por essa mulher ter sérios problemas Por emocionais. culpa de um terceiro, né? Exatamente. Então, fui na e fonte. nessa época nem era tão falado assim que nem é hoje, né? Hoje é bem mais falado que nessa época. Eu imagino como deveria ser escassa informação sobre esses assuntos. Sim, né? sim, porque sexualidade já é um tabu na sociedade, Até ainda hoje. muito Até hoje, grande. aham. Então, é até algo bem paradoxal, que a gente vive uma sociedade super hipersexualizada, mas quando é para falar da sexualidade saudável, todo mundo se trava, se tranca, né? Tem vergonha. Então, assim, a sexualidade já é um tabu. A sexualidade infantil é tabu ao quadrado. Abuso sexual é tabu ao cubo. Né? Então, não foi fácil, assim, para a gente começar a trabalhar com isso, mas eu adoro coisas difíceis. Desafio. Ainda mais mandado por Deus. Sim, só suba a montanha. E como que é, né? Porque imagino que seja difícil. São muitos relatos difíceis que você tem que conviver diariamente. A gente, como jornalista, fica sabendo, mas em quantidade menor, né, do que você, que está ali no dia a dia. Através do Instagram, recebe mensagens de muitas pessoas. Como que você encara toda essa carga emocional? É uma carga emocional muito grande, né? Então, a gente não tem como cuidar do outro sem cuidar de si. Então, nós trabalhamos diariamente cuidados especiais. Inclusive, para trabalhar na minha equipe, um dos pré-requisitos é fazer terapia, senão não suporta. Todo mundo trabalha na minha equipe faz terapia. Você também faz terapia? Sim, há mais de 13 anos, toda semana. Entende? Então, diariamente nós temos cuidados especiais. Primeiro, conexão direta com Deus. Sem Ele, a gente não consegue sustentar. Né? Segundo, exercício de respiração, meditação, aí exercício físico e também a psicoterapia. Mas ainda tem dias, né, que tanto eu como uma pessoa da equipe, assim, a gente só tira o dia para chorar. Caramba. Eu imagino, assim, tem coisas que a gente lê, a gente comenta na redação, né, entre a gente, que a gente fica tipo, cara, como que consegue fazer isso com uma criança, com um bebê? Exato. São uns assuntos muito fortes, assim, que a gente vê, né? E você já pegou algum caso, assim, que te marcou muito? Sim. Já quando foi um caso de uma mãe que ela abusava todos os dias os filhos antes de dormir. Ela tinha 6 filhos e ela se masturbava na frente das crianças e masturbava todas as crianças. Era um ritual do sono. Então, esse foi um dos casos. Vários marcam, mas marcou também de bebê de 3 meses, né, que o pai abusou. Também de um avô. Que pessoas tão próximas, Sim. né, da E a criança. gente, falando disso, né, muitas vezes, eu não sei se é na maioria das vezes que o abuso acontece dentro de casa, né? Eu queria saber qual é a sua visão, a sua opinião, né, ponto de vista profissional, sobre educação sexual nas escolas. A gente sabe que tem uma grande parcela da população que é contra, outra parcela acha que tem que aprender sim na escola, em casa, enfim. Me fala um pouco sobre isso, qual a sua visão? Olha, veja só, todas as escolas já fazem educação sexual. Todas as famílias já oferecem educação sexual para as crianças, só que a maioria é inadequada. Entende? Porque educação sexual não é só chegar e falar para a criança sobre. Não, todos os dias as crianças estão... Os professores chegam para mim e dizem, olha, meu aluno está se masturbando na sala, a menina está se masturbando na sala, os meninos estão querendo beijar um ao outro, eles estão falando palavrões. Então, a intervenção dos professores já é educação sexual. Agora, só que eles estão despreparados. Eu super defendo a educação sexual nas escolas, na família, na igreja, em ONGs. Por quê? Porque a educação sexual saudável, adequada, que respeita o desenvolvimento da criança e que está de mãos dadas com a família, é a melhor opção. Não tem como deixar a educação sexual só para a família. A família é soberana, mas a escola, como a segunda instituição que contribui diretamente para o desenvolvimento da criança, ela tem que oferecer educação sexual. Porque educação sexual não é erotizar, não é ensinar menino ser menina, entendeu? Não é
confundir as crianças, não é antecipar assunto, não é ensinar a criança o quanto o corpo dela é importante, especial, como proteger, o que é toque do bem, o que é toque do mal, o que é carinho, o que é abuso. E também saber né? identificar quando uma criança Exato. pode estar sendo... Se ela pode ser uma vítima, né, de abuso. Exato, sabendo... porque, veja, nas estatísticas do Brasil, mais de 80% dos casos de abuso acontecem dentro da casa da criança. Dos casos que já chegaram até mim, até hoje, são mais de 95% dos casos abusados, as crianças são abusadas dentro de casa. Se a educação sexual fica só para a família, qual é a esperança dessa criança? Né? E as famílias não estão preparadas também. Como a gente pode né? ajudar, tanto identificando o abusador como uma criança que está sendo abusada? Os sinais. Primeiro ponto é buscar conhecimento. Não tem como a gente ajudar sem buscar conhecimento, né? Então, a gente precisa conhecer coisas básicas. Não sei, o A e o U, que a gente precisa conhecer para proteger uma criança, justamente vocês colocaram. Sinais e sintomas de abuso sexual. O que fazer se você suspeita? Quais são os sinais de comportamentos suspeitos de abusadores, de pedófilos? Né? Então, a gente tem que ter essa visão, porque a sociedade é muito inocente. É muito ignorante sobre como os abusadores agem diariamente. Porque uma das características do abusador é justamente ele ser uma pessoa bacana, legal, acima de qualquer suspeita. Então, até os próprios cientistas nacionais e internacionais apontam que os abusadores eles são assuspeitos. Ou seja, não tem como você suspeitar, a não ser que você tenha um olhar muito, muito assim, um olhar conhecedor mesmo, sabe? Tanto que a gente está em lugares, alunos meus que fazem meus cursos, que acompanham, falam assim, Leiliane, eu desconfiei, eu nunca imaginei que fulano pudesse ser alguém, fulano da igreja pudesse ser um abusador, fulano da minha família, mas quando você abriu os olhos sobre o tipo, sabe, normal, assim, como eles normalmente agem... Tipo né? Ser muito próximo de criança, querer agradar, são coisas assim? Sim, porque, assim, o comportamento do abusador, ele pode ser visto em quem não é abusador, entende? Então, esse é o grande desafio, porque eu adoro estar perto de criança, sou abusadora? Eu não sou, né? Mas, como é normalmente o comportamento de um abusador? Ele busca ficar sozinho com a criança. É aquele tio que chama para brincar de cabaninha dentro do quarto, aquele avô que chama para brincar de videogame dentro do quarto. Ele é aquele avô que pega, como o caso que a gente já atendeu, né? A Carliane da equipe está aqui, ela acompanha também, de vamos ver a lua com o vovô ali fora. Então, ele busca, não importa a pessoa, se sempre ou quase sempre pega a sua criança e tenta se isolar com ela. Opa, já tem que acender um alerta. Acendo alerta. Você não vai dizer, é um abusador quem faz isso. Não é isso. Mas você vai dizer, peraí, deixa eu ver. Então, eu fiz uma live, só para você ter ideia, eu fiz uma live e falei sobre os sinais, né, dos comportamentos suspeitos de abusadores. A mãe ouviu, ela falou, meu pai faz isso. Criança de 1 ano e 8 meses. E aí ela suspeitou, ela ficou assim, voltou da creche com a criança, todo dia passava na casa dos pais dela, né? E o vovô chamava para ver a lua. Só que na live eu tinha dado um exemplo assim. E o vovô chama para ver o jardim. Vamos ver o jardim com o vovô, vamos ver o jardim com o titio, olha só, não sei o quê. Aí ela, nossa, meu pai sempre chama minha filha para ver a lua todo dia que eu passo na casa dela. E aí ela pegou, ela rodeou a casa dela, né? E ficou olhando do outro lado. E viu quando o pai dela colocou a mão dentro da fralda da criança e ficava estimulando a criança. Ela não acreditou no que viu, ela chamou o marido. Ela não acreditou, porque o pai dela, ela falou, não tem pai melhor. Né? Então, ela falou, Eliane, meu mundo desmoronou, eu estou aqui entrando em contato com você para te agradecer. Eu estou arrasada, mas, ao mesmo tempo, agradecida a Deus, porque eu descobri. Antes que um pior acontecesse. Eu perdi meu pai, porque era meu herói e tal. E aí o pai confessou, e aí tudo mais. Então, enfim, uma live, um sinal que eu dei. Porque sinal não é afirmação, né? Mas um sinal, você conhecer como eles agem. Porque eles são muito sorrateiros, são muito perspicazes, são muito audaciosos, entendeu? E são pessoas que você acaba já tem confiança nessas pessoas. Exato. Então, você já não acha que vai acontecer alguma coisa. Exatamente. E os sinais na criança? Geralmente, quais são os sinais mais comuns de uma criança que está sofrendo abuso? Tem um sinal universal que a gente tem que estar muito atento.
mudança repentina de comportamento. Então, a criança mudou de comportamento do nada, nunca é do nada. Né? Então, a criança dormia bem, não está dormindo bem. A criança comia bem, não está comendo bem. A criança não era agressiva, está agressiva. A criança não era retraída, está muito retraída. A criança não era sexualizada, ela já começa a falar muitos palavrões, a fazer posições, a brincadeiras muito erotizadas. Então, qualquer mudança repentina de comportamento pode ser um sinal de abuso, mas pode ser um sinal de depressão, de estresse, de ansiedade, de um bullying que esteja sofrendo. Entende que a gente tem que pegar o sinal como sinal para a gente estar atento. Porque se a criança apresenta um desses sinais, dessas mudanças repentinas de comportamento, não é abuso, mas é outra coisa que a criança também precisa ser ajudada. É um problema também. É um problema a ser resolvido, então não ignorar. Agora, como a gente vive numa sociedade que acredita que criança manipula, que criança é rebelde, que as crianças de hoje não são como antigamente, e não sei o que, não sei o que tal, a criança está agressiva, fala que é rebeldia, vai apanhar, vai ficar de castigo, entende? Não tem o olhar para o pedido de socorro da criança, porque a criança, ela sempre pede ajuda através do comportamento. Ela não vai dizer, olha, eu estou com uma crise existencial, mamãe, sinto que no recôndito da minha alma. Não, ela vai arremessar coisas, ela vai gritar, ela vai desobedecer, ela vai, entende? Então, a gente tem que estar atento a essas mudanças de comportamento e entender que são formas da criança comunicar que alguma necessidade não está sendo atendida. E Não, desculpa, é porque eu queria saber também dos sinais físicos, porque eu vi no seu Instagram a foto da boquinha de uma criança, com, se eu não me engano, era herpes, não é? Quais são os sinais físicos que também que a gente pode ficar em alerta se identificar numa criança? Ótimo. Então, esses que eu falei anteriormente são sinais comportamentais, né? Os físicos, é muito importante estar atento a fissuras nas partes íntimas, assaduras, secreções, corrimentos da parte íntima da criança, também coceiras, dores no baixo ventre. Então, aquela famosa dor no pé da barriga, a criança está com dores no baixo ventre, isso pode ser um sinal de abuso. Crianças com muita dor de barriga, que já é um sinal emocional atrelado ao físico, então a criança recebe descargas de cortisol, hormônio do estresse, e descarga adrenérgica aqui no estômago, e ela começa a sentir dor de barriga como uma forma de apresentar o sofrimento. Criança que aparece com hematomas, então tem abusador que gosta realmente de chupar a pele da criança, principalmente na região das coxas e da barriga. A criança apresenta esses hematomas, ficar atento, né? Pode ser infecção urinária recorrente, tá? Então, tudo isso pode ser sinal de abuso, mas também pode ser um sinal que a criança levou uma queda, pode ser sinal que a criança não está se higienizando direitinho e pegou uma infecção, mas a gente tem que estar atento. O problema que eu sempre falo para os pais e profissionais é o quê? A criança apresenta o sinal, todo mundo dá várias hipóteses, nunca abuso. Então, eu só peço uma coisa para os pais e profissionais. Incluam o abuso como uma possibilidade. Possibilidade, não afirmação. Mas também investiguem por esse viés. Você chegou a falar, né, sobre o mundo atualmente e tem as crianças que ficam fazendo a dancinha, os pais gravam, postam, acham isso engraçado, letras sexualizadas. Queria que você também falasse sobre esse absurdo, né? Porque a gente vê muito no Instagram, TikTok, aí as pessoas, muitas falam, mas antigamente tinha outro tipo de música, o tchan, e as crianças também dançavam, e por que agora não pode? Mas acho que isso também, eu não vejo nenhum benefício, né? Queria que você falasse dos malefícios que isso pode causar na criança. Sim, na realidade nunca pôde, né? Nós não acertamos quando lançamos, nós falando o ser humano, né? O brasileiro, não acertou quando lançou Na Boquinha da Garrafa para a criança. Então, eu sempre falo, né? É um estilo musical que realmente... Enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas se o adulto quiser ouvir, é o adulto, que eu acho inadequado até para o adulto. Eu acho que sexualiza de maneira negativa até o adulto. Até o adulto pode ter impactos na sua vivência sexual por causa da tremenda erotização. Nós, mulheres, somos colocadas como um pedaço de carne a ser realmente devorado, como um objeto, então a mulher é objetificada. Então, músicas com esse conteúdo, eu acredito piamente que alimenta a cultura machista, alimenta a cultura do desrespeito à mulher, do sexismo, da violência sexual contra a mulher, né? Tudo isso acontece no mundo adulto. Agora vamos para a criança.
aí é pior ainda, né? Por quê? Na formação da sexualidade infantil, a base da formação da nossa sexualidade começa desde o ventre. Então, na infância toda, nós temos que formar uma base da sexualidade, que chama afetividade. Na formação da afetividade, quando o erótico entra, prejudica o desenvolvimento dessa base da sexualidade humana, que é a afetividade. Porque o erótico de corpos, sensações, não erótico de pornografia, não é isso que eu estou falando, mas o erotismo saudável que nós temos nesse desenvolvimento sexual. Esse erótico, ele tem que começar a entrar a partir da puberdade ou adolescência, quando nós recebemos do cérebro os hormônios sexuais, nosso corpo começa a desenvolver e a gente começa a ter sensações. Ai, a paquerinha, eu quero beijar na boca, eu quero não Tudo sei o isso quê. faz parte desse desenvolvimento. Isso, esse desenvolvimento saudável. Só que se esse erótico entra antes, a base afetiva é prejudicada, certo? E aí, quando o erótico entrar, ele já entra sem base, ele também desmorona mais fácil. E aí, quando eu tenho a minha base da afetividade não bem desenvolvida, eu vou viver uma sexualidade mais corpo-corpo. Mas eu quero o máximo do prazer do outro. Mais carnal. Mais carnal, de fato. E não aquela... Que bacana te respeitar, eu me respeito. Porque a afetividade é responsável por isso, sabe? Eu não vou fazer isso com você, porque seu corpo é importante, é especial. Disso, né? Você é um ser humano com seu valor, eu tenho o meu valor. Então, antes do encontro, uau, sexo mesmo e tudo mais, eu tenho uma base aqui de amor, de afeto, de emoção, de sentimento. E essa base é formada na infância. Eu não tinha noção dessa questão que você diz do respeito que um casal tem que ter, né? O homem pela mulher e vice-versa. Que tinha essa formação lá no início. Sim. Você falou também dos hormônios na adolescência. Muito comum também a gente ver os pais brigando com os adolescentes sobre essa... Assim, não sabe lidar com um adolescente quando ele começa a demonstrar. Acho que até com crianças, né? Não, sim, mas eu acho que na adolescência é pior, né? Que vem a época de ficar, de beijar na boca, festinha, essas coisas. E principalmente pra gente que é da igreja, parece que existe um tabu, tipo, você não pode sentir vontade de beijar na boca, você não pode, sabe? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre, especificamente para os pais que estão na igreja, como lidar com adolescentes que está com os hormônios à flor da pele. Aí você fez eu lembrar de uma palestra que eu dei no encontro de pais, né? Lá no Pernambuco. E aí um pai chegou para mim, olha, o que eu faço para meu filho não querer namorar, para ele não querer pensar nessas coisas. Vai falar com Deus, que Deus que criou ele assim. Né? Então o Senhor não errou. Mas é interessante essa pergunta, porque muitos pais se apavoram. Mas eu faço uma pergunta para os pais, que eles ficam assim, ó. Eles procuram uma saída pela esquerda. Como foi você na sua adolescência? Você quer que seu filho viva a adolescência como você viveu? Né? Porque às vezes nós pais, eu tenho um filho adolescente, né? Então nós pais esquecemos o que é ser adolescente quando a gente se torna pai. E a gente tem que entender que Deus fez o nosso corpo para na adolescência vir esses hormônios, não para a gente já sair fazendo sexo. Eu não acredito assim. Eu não acredito que o adolescente está pronto para o sexo, tá? Por quê? Porque a relação sexual, o encontro sexual exige maturidade física, psicológica, emocional e espiritual. Exige da gente para viver uma sexualidade realmente mais plena, mais saudável, na sua essência, né? Você vai encontrar milhões de psicólogos e sexólogos falando diferente de mim, ok? Mas pelo que eu estudo, pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, também é ciência o que eu estou falando aqui. E aí, os pais não querem que eles sintam, não querem que eles apresentem, né? E aí, o que acontece com muitos adolescentes? Eles guardam para si ou conversam entre os amigos. É uma educação sexual informal que acontece entre eles. Então, nós pais, nós precisamos ter papos sérios e retos com os filhos. Mas é um papo que você mais ouve do que fala. Entende? Porque os pais chegam, olha, vamos agora dizer todas as regras para vocês. É tanto que eu, às vezes, fico até chateada, sabe, com palestra de igreja para jovem. E quando eu vou palestrar, eu não faço isso, não. Porque eu tinha uma raiva quando eu era adolescente. Chegava e dava uma lista de tudo que não pode. Não pode pegar no peito, pode pegar no bumbum, não pode, não sei o que, não pode. E o que é que pode? Né? Então, vamos falar mais para os jovens o que é que pode. Como eles podem vivenciar essa sexualidade de maneira saudável. Como eles podem se preparar para no futuro vivenciarem de maneira realmente mais plena. Né? E aí o diálogo é super importante e os
pais estudarem sobre o desenvolvimento da sexualidade na adolescência, porque sem conhecimento fica todo mundo perdido. E eu também queria saber se para você, se você percebe que, eu tenho certeza que sim, que ensinar sexualidade para o menino e para mim é completamente diferente. Às vezes, irmãos, os pais para o menino vai ser super liberal, eles vão ser liberais para o menino, vão falar, não, você pode, não sei o quê, aquela coisa, né, pegador. E a menina não. E eu, inclusive, até conheço algumas famílias assim, que a menina acaba sendo extremamente retraída. E ela acha que só de pensar em beijar na boca já é pecado, né? Você pega muitos casos assim? Olha, eu já teve antes. Hoje não. Hoje eu não pego muitos casos assim. Eu não os adolescentes, mas os pais sim. Os pais ainda estão nessa fantasia de que os filhos não pensam nisso ou que não, minha filha jamais. Um dia os pais chegaram para mim assim e falaram: Leiliane, minha filha quer falar com você porque olha, lá em casa está uma confusão tão grande, tão grande. Eu falei: por quê? Ela quer namorar. Ela quer namorar e a gente não quer deixar. Quando eu fui falar com a menina, ela já tinha feito sexo com homem, com mulher. Os Entendeu? pais não faziam nem ideia. Não, e os pais estavam preocupados porque ela estava querendo beijar na boca. Entendeu? Então, eu não percebo nas meninas esse retraimento hoje, né? Eu percebo nos pais a fantasia de que meu filho, minha filha não vai fazer isso, isso e aquilo. E aí eles, nessa fantasia, eles como diz o adolescente, viajam na maionese. E pro menino é mais fácil também. Porque essa questão da educação sexual para o menino liberal e para a menina, né? Tipo uma repressão que as famílias fantasiam isso, né? Ela vem de base, desde o início, desde quando o Brasil é Brasil, né? Desde quando o mundo é mundo, no que se refere a essa forma de educar. Por quê? Porque a masculinidade, ela é projetada e estruturada em duas palavras. Duas: agressividade e virilidade. É como se, para ser homem, tem que ser macho, agressivo, quer pegar todos e tal. E a feminilidade, né, o feminino, ele é colocado como a mulher direita, a mulher que fala baixo, a mulher que... Né? Então, assim, tudo isso é doentio. Né? Então, eu não sou essa mulher, já dá para perceber. Eu sou... Então, assim, a gente tem que desvincular isso, inclusive no meio cristão. Né? A gente tem que desvincular que a masculinidade... O homem, ele é colocado hoje como se o pênis dele fosse mais do que todo o corpo dele. Na minha pós, a gente trabalhou casos de homens que tinham câncer de pênis, né? E aí tinham que tirar o pênis. Ele falou: acabou minha vida, acabou. E aí a gente trabalhava, né? Os professores da pós trabalhavam com eles, assim, olha, tem prótese, tem outra coisa, você é muito mais que isso. Mas é tanto que os homens têm essa coisa, o tamanho do pênis. Por quê? Porque centralizaram a formação da masculinidade para a agressividade e virilidade. E esses dois ingredientes, de forma exacerbada, alimentam a cultura do estupro. Por que o que é estupro? É violência. Por quê? Eu quero provar. Então tem que pegar a menina, tem que beijar, tem que roubar beijo, tem que... Entende? Então a cultura do abuso, ela é fomentada por essa formação de uma masculinidade tóxica, centrada na virilidade e na agressividade. É tanto menino pequeno brigando. É porque menino é assim mesmo, menino é agressivo. Menina não é não, menina já é mais... Não é assim. Não tem que ser agressivo, nem menino nem menina. Né? Exato. Né? Mas para ter essa conversa, né, os pais terem essa conversa com os adolescentes, acho que fica difícil se desde criança não existe uma conversa nessa família, né? Aí vai brotar uma conversa como quando já estão adolescentes. Então, como tratar a sexualidade quando ainda é uma criança? Sim. Tem tantas formas lindas. Eu adoro isso, porque a gente pode começar na gravidez a falar sobre sexualidade com criança, né? Leiliane, como assim na gravidez? Todo mundo aí tá pensando? Calma, minha gente. Muita hora dessa calma. É porque é o seguinte, pra gente entender como falar sobre sexualidade com criança, a gente tem que entender o que é sexualidade. Porque muita gente pensa que sexualidade é sexo. Não. Sexo é isso aqui, sexualidade é isso aqui, e sexo está dentro de sexualidade. Tá? Então, sexo é relação sexual. Ok? Que já é muita coisa, tá?
E sexualidade faz referência a emoção, sentimento, relacionamentos, afetos, carinho, toque, corpo, respeito, valores. Entendeu? Tudo isso é sexualidade. Então, a sexualidade, ela é a base estruturante da nossa personalidade, da nossa identidade. A sexualidade, de acordo com a OMS, é a energia que nos move a buscar prazer na vida. Vocês estão gostando de estar aqui? Pronto, esse é o movimento da sua sexualidade. Tudo que lhe dá prazer e desprazer são da ordem da sexualidade. Então, quando você compra um sapato, um escarpão vermelho, para colocar com um tubinho preto, vestido, você fala, uau! Quando os meninos, né? Os meninos aqui, né? Vão fazer o test drive na Hilux de vocês, zero. Olha o sorriso deles! Vocês estão percebendo? Só de imaginar uma situação hipotética. Os meninos aqui ficaram desestruturados emocionalmente. Isso se chama prazer. É prazer, só de pensar dá prazer. Então, a nossa sexualidade ela é movida por desejo e prazer. Então, eu desejo algo, é minha força da sexualidade, essa energia que a OMS coloca, sabe? Quando eu realizo, eu tenho o prazer. Então, tudo na vida, comer, estar com os amigos, ir para a igreja, ir para o trabalho, se dá prazer, é da ordem da sexualidade. Tanto que quando a pessoa está em depressão, a gente fala que ela está com... né, uma das coisas que marcam é a ausência de prazer, a ausência de vontade, né? Anedonia, avolia, falta de vontade. Ou seja, a energia sexual dessa pessoa está embaixo, então a sexualidade dela está lá embaixo. Entende? Então, eu entendendo que sexualidade é emoção, sentimento, afeto, é toque, desde o ventre eu já posso começar a conversar com esse bebê, falar que o corpo dele é importante, especial. Quando esse bebê mexer, filho, você mexeu aqui, que maravilha. Há estudos incríveis mostrando o impacto dessa conversa com a criança, né? Então, a educação sexual começa desde o ventre. A criança nasceu, é o bebezinho de 15 dias e 20 dias, conversa sobre esse corpo, porque a criança, ela nasce achando que o corpo dela está fragmentado. Quando a gente nomeia as partes do corpo, é como se a gente estivesse juntando na mentezinha dela. Né? Então, filho, mamãe agora vai limpar a sua fralda, vai trocar, porque seu corpo é importante, especial, licença, eu vou trocar aqui sua fraldinha. Isso é educação sexual. Eu achei muito interessante você falar essa questão da licença, né? Porque eu sigo algumas blogueiras que são mães e elas dizem que quando elas vão trocar... São todos bebês, os filhos, né? Que quando elas vão trocar de roupa ou dar banho na criança, eles falam, a mamãe pode te trocar? Olha, a mamãe pode limpar o seu bumbum? Pode, posso fazer? Licença. Ela vai usando essas palavras porque elas dizem que é pra criança já entender que o corpo é dela e que ninguém tem o direito de violar aquele corpo. Só que eu queria te perguntar, como é que os pais podem fazer para ir ensinando já desde pequenininho, 1 aninho, que a criança não pode deixar todo mundo encostar no corpo, nem o pai, nem a mãe. Ó, o papai, quando vai te dar banho, ele não pode botar a mão aqui desse jeito. Como é que faz para ensinar essa criança, eu não sei nem explicar, ensinar essa criança que o corpo é dela e ninguém pode violar? A gente faz isso com menos palavras e mais ações. Entende? Então, você não precisa ficar parecendo uma reza para a criança. Olha, que todo dia que for trocar, toda hora que for dar banho. A educação sexual é natural. Entende? Então, assim, a criança, por exemplo, no dia a dia, quando é bebê, essa conversa de nomear as partes do corpo, de pedir licença e tal, mas coisa natural, né? Peraí, deixa eu ver, a hora de trocar a fralda eu tenho que falar isso. Não, entende? Mas, de bebê, as principais atitudes têm que ser em relação aos adultos. Esse adulto que vem beijar a parte íntima da criança. Cadê a pitoca cheirosa de fofó? Cadê a pitoca de tia? Que no Brasil nós temos essa péssima cultura, infeliz cultura. De bebê beijar a boca. Não, de falar também, nomezinho né? também, né? De beijar a parte íntima da criança, de brincar, de tocar na parte íntima da criança. Nós temos essa cultura no Brasil. De vovó dar um cheiro na pitoca como eles falam, né? Na pitoca, no pênis do menino, de pegar na vulva da menina, de dar tapinha no bumbum de criança brincando, de apertar bumbum de criança. Então, o tio, a tia, às vezes um vizinho, uma madrinha e tal, entende? Então, isso é uma violação do corpo da criança. O adulto não tem essa intenção, ok? Mas, só que a criança vai formando na mente dela o quê? Para a criança, brincadeira é coisa séria. Então, a criança entende a brincadeira como uma permissão. Se brinca com minha parte íntima, eu posso brincar com a parte íntima do outro e outros podem brincar com minha parte íntima. E desde cedo a gente tem que deixar claro para a criança que ninguém brinca com parte íntima de ninguém. Por quê? Porque essas partes são tão importantes, tão especiais, que elas ficam guardadinhas. Tem roupas só para elas, tá? E aí elas ficam guardadinhas porque elas têm que ficar assim, porque elas são importantes e especiais. E a gente vai estar protegendo a criança desde já com
a contenção e a conscientização desses adultos que fazem esses tipos de brincadeiras, tá? E também quando a gente for tocar no corpo da criança. Porque imagina, você tá aí sentado e daqui a pouco vem uma pessoa e tira sua blusa de vez por cima. Você vai, mas a gente faz isso com a criança. A criança tá aqui sentadinha, o narizinho tá escorrendo, a mãe... A criança... Imagina, você não tá esperando alguém vir e limpa seu nariz. A gente não vai ser esquisito, mas com a criança a gente faz. Entende? Então, licença, filho, eu preciso limpar seu nariz. Avisa. Isso é respeito. Vão chamar isso de mimimi. Vão chamar isso, é muita frescura hoje, que esses psicólogos... Comigo não é assim. Eu fui criado, eu sou raiz. Não, você foi violentado, você não foi respeitado, não é raiz. Né? Então, a raiz tem que ser a raiz do respeito. Pede licença. Pede licença para a criança, nomear as partes do corpo dela. Quando for tomar banho, filho... Eu posso passar uma dinâmica aqui para os pais, para quem está ouvindo a gente, para fazer na hora do banho de educação sexual, rapidinho? Claro. Por exemplo, vai dar banho na criança, brinca de fazer chantilly ou fazer sorvete, roupa de chantilly, roupa de sorvete com espuma. Pega uma esponja, faz uma espuma. Vamos fazer um vestido? Faz o vestido, agora tira. Vamos fazer, que criança adora brincar no banho, né? E aí você fala, vamos fazer um biquíni, um maiô, uma cueca, uma sunga de praia para você? E aí quando você começa aí, você fala, você sabe por que você usa calcinha e cueca? Você sabe por que a gente não fica peladão na praia? Sabe por quê? Não! Porque a gente cobre as partes íntimas. Íntimas? São essas partes importantes, especiais. Então, o que o biquíni cobre são suas partes íntimas, o que a cueca cobre são suas partes íntimas, e a gente vai fazer agora uma roupinha de banho para cobrir as suas partes íntimas, uma roupinha de chantilly. E por que essas partes são chamadas de íntimas, filho? Você sabe, filha? Sabe? Não, porque são partes que nem todas as pessoas podem ver e nem todas as pessoas podem tocar na hora do banho. Algo natural, né, filho? Senta aqui. Vamos falar algo importante agora. Não é essa conversa formal registrada em cartório. Isso é que falta, né? Exato, é natural. Porque todo o processo educacional, ele é natural. Você ensina a criança a dizer obrigada de forma natural, com licença de forma natural, é cotidiano, é intencional. Então, a característica da educação sexual é isso. Ela tem que ser cotidiana, intencional, sistemática e baseada em conhecimento. Quando a criança faz alguma pergunta, assim, que pega o pai desprevenido, ou então quando o pai pega a criança fazendo alguma coisa, tipo, não deve brigar, né? Você tem que tentar tratar com naturalidade, mas como que o pai deve agir? Primeiro vamos para a pergunta, depois para a manifestação sexual, pode ser? Pode. Então, seu filho fez uma pergunta sobre sexualidade, você não sabe o que responder, calma, você não é obrigado a responder na hora. Porque a criança não está, eu quero a resposta. A criança está, eu quero saber se eu posso conversar com você sobre isso. Eu quero saber se minha pergunta é aceita, né? Então, a criança fez uma pergunta sobre sexualidade, você não tem noção de como responder. Eu vou te dar uma resposta maravilhosa agora. Você vai falar, filha, que bacana a sua pergunta, interessante. Obrigada por você perguntar a mamãe e o papai. Olha, quero conversar com você sobre isso. Mas esse assunto é tão especial, é tão bacana, que eu vou trazer umas coisas para te mostrar, vou trazer uma história legal para te contar sobre isso. E quando a gente for dormir, eu te respondo essa pergunta, ou quando a gente acordar, ou amanhã eu te respondo, pode ser? Nossa, mas vai ser muito legal a nossa conversa. E aí depois se vira para procurar a resposta, meu filho. Tá bom? Mas você já ganhou tempo. Você valorizou a fala da criança, você valorizou a curiosidade da criança, você falou que aquilo era muito importante, especial. Então, a criança se sentiu valorizada, aceita e validada. É isso que importa para ela naquele momento. Agora, marcou o prazo, responde. Não é prazo de pagamento de salário, não, que fica só adiando, tá? É dia certinho. Vai lá para não frustrar a espera da criança, né? A resposta da criança. Ela precisa dessa resposta. E aí, quando for responder para a criança, primeira coisa, pergunta onde ela ouviu falar sobre aquilo, tá? Filho, onde é que você ouviu falar sobre isso? Para você. Mamãe, o que é camisinha? Para você, filha, o que é camisinha? Por que é importante devolver a pergunta para a criança? Porque você vai saber onde ela ouviu falar sobre aquilo, você vai saber o que ela já sabe sobre aquilo. Que estágio ela está. E que estágio ela está, de onde veio, qual é a fonte, tudo é importante. Até para você não ficar só perguntou e respondeu. Entende? E aí, a partir disso, você vai dar a sua resposta dentro do que você realmente estudou sobre aquilo, dentro dos seus valores familiares, dentro do que é aceitável para a idade da criança.
tá? Mas sempre façam isso. Sempre digam a verdade, sejam objetivos, mas não é falar a resposta e sair correndo. Não, o objetivo é você não dar uma aula de anatomia porque a criança perguntou de onde vêm os bebês. Aquela aulona enorme que, né, fica cansativo, principalmente para criança menor de 6 anos. Elas não aguentam essa... mas sempre que responder, o que é que você vai... A última pergunta que você vai fazer para a criança. Você entendeu? Quer saber mais alguma coisa sobre isso? Pronto. Que aí você mostra que você não está correndo, que você está aberto para o diálogo, assim como ela veio, você também foi ao encontro dela. Né? Agora, manifestações sexuais infantis, né? A criança tá mexendo na parte íntima, a criança beijou na boca do outro, a criança tá dizendo que tem um namoradinho. Os pais se apavoram com isso, né? Principalmente com criança tocando na parte íntima ou participando de jogos sexuais. Quando brinca de namorar com outra criança, tirar a roupinha, fica em cima de outro, enfim. Quer ver a parte íntima de outra criança. Nessas manifestações sexuais, é importante os pais entenderem o que é normal e o que não é normal da infância. Então, esses jogos sexuais, eles são normais, por exemplo, quando a criança quer ver a parte íntima de alguém, é normal da curiosidade da criança, tá? E essa curiosidade, ela tem que ser sanada com a educação sexual. A criança precisa, a partir de 3 anos, começar a entender a diferença do corpo do menino, do corpo da menina, do corpo da criança, do corpo do adulto. Se a gente não ensinar isso para ela, ela vai descobrir só, porque a criança nasceu cientista. Ela nasce cientista. Entende? Então, ela vai descobrir. Ela descobre como? Querendo ver o do pai tomando banho, querendo ver o da amiguinho da escola e tal, do priminho, do irmão. E aí, nessa descoberta, a criança muitas vezes tem que lidar sozinha com as suas questões e aí ela não tem noção. E, às vezes, extrapola um pouco, não porque a criança seja deturpada, não, porque ela está buscando as respostas dela. E aí, nesses casos, os pais jamais devem brigar, punir, ameaçar, não. Sentar com a criança e falar, filha, onde foi que você viu essa brincadeirinha? Por que você brincou assim com ele e tal? Você sabia que não pode brincar com os partezinhos? E aí vem a lição de educação sexual, acolhendo a criança, né? E não punindo a criança por um problema que nós geramos. Você já viu o documentário A Ira de um Anjo? Não. Ele é um documentário que ele ficou muito famoso na internet. Ele é bem curtinho. Ele é de uma história bem, bem antiga de uma menina que foi muito abusada, ainda muito bebê. Daí ela foi adotada por uma família. Eu acho que ela não tinha nem... Ela deveria ter uns 7 anos de idade. A família começou a perceber que ela estava masturbando os irmãos mais novos. E ela se masturbava até sangrar. Várias coisas desse tipo, né? E eu lembro que teve muito debate sobre essa questão, porque essa menina era uma garota extremamente fria. Quando perguntavam para ela, ela fazia aquilo como se fosse... Ela não demonstrava sentimento, sabe? Parecia até uma psicopata falando. É algo muito forte. Eu te perguntei porque esse documentário rodou muito na internet. Aí eu queria só... Você falou uma coisa interessante. Ela foi abusada e ela muito fria. A afetividade... Foi destruída. Aham. Então, o abuso, ele sai assim, ó, atravessando a formação da afetividade, que é a base da sexualidade na infância. Né? O abuso, ele realmente, ele é muito destroço. A gente está falando bastante sobre demonstração sexual e tudo mais. Masturbação. A gente sabe que a masturbação, ela pode causar problemas para a pessoa quando ela começar a vida sexual dela. Quais são os malefícios da masturbação e da pornografia também? Olha, veja só. A ciência em si, ela vai dizer que masturbação não tem problema. É, tá? você conhecendo seu corpo. Conhecer seu corpo e tal. Só que eu não concordo. Eu não concordo, e aí meus amigos psicólogos querem me trucidar, os sexólogos querem, né, enterrar o que o outro trucidou, tudo bem, mas existem vertentes de pesquisas e também existem casos que a gente atua, né? Então, assim, o que a gente percebe é que a masturbação, o vício em masturbação está ligado ao vício em pornografia. Eles normalmente andam juntos, né? E aí muita gente fala assim, mas é importante a masturbação sempre e tal, para conhecer o corpo. Eu falei, gente, para eu conhecer meu olho, não fica assim, ó. Eu não fico assim no meu olho para conhecer meu olho. Eu vou estudar sobre o meu olho, como ele funciona. Por quê? Com a parte íntima, para eu conhecer o meu corpo, a sensação eu tenho que estar me masturbando sempre. Então, a galera da ciência toda aí vai dizer que tudo bem. Mas aí a gente também, na sexualidade, tem princípios, tem valores que vai de cada pessoa, né? Então, assim, a masturbação... Um dos pontos que a gente percebe na prática, né, e tem estudos também que comprovam isso, é que, por exemplo, o homem, quando se masturba, também tem a masturbação feminina, né, mas o homem, quando se masturba,
ele causa uma pressão na mão que vagina nenhuma no mundo é capaz. Porque a vagina é da mulher e ela é aquele canal onde a mulher, lógico, contraindo os músculos do assoalho pélvico, ela pode pressionar melhor o pênis e o homem tem mais prazer e a mulher tem mais prazer numa relação sexual. Só que não chega à pressão de uma mão. A força de uma mão é diferente de uma força de um músculo do assoalho pélvico. E aí, o que acontece em casos que a gente já atendeu? Esse homem vicia tanto na pressão da mão que a vagina se torna muito frouxa. E eles dizem, minha mulher é muito frouxa. Não, é porque você está viciado numa pressão. E aí muitos deixam a mulher na cama e se masturbam do lado dela. Porque a masturbação vai dar um maior prazer no sentido de que quanto mais o pênis é abraçado, mais esse homem tem prazer e a mulher também. E aí a gente percebe que muitos homens viciados em masturbação, um dos prejuízos é esse, mas também a gente acredita na sexualidade o quê? A afetividade e o erótico. Onde fica a afetividade na masturbação? Nessa relação sexual solitária. Onde fica? Então, eu acredito na relação sexual e no prazer sexual com cheiro, com toque, com palavras, com todo o repertório sexual amplo e maravilhoso e saboroso que Deus deu para nós. A masturbação tira isso, ok? Porque sou eu comigo mesma, certo? A pornografia, aí nem se fala. Porque a pornografia, ela quebra todos os princípios do exercício de uma sexualidade saudável. Primeiro, exposição da intimidade. Como é que eu ensino para a criança que minha parte nem todo mundo pode ver, porque a minha intimidade é especial e não sei o quê, e na adultidade eu filmo e coloco e vou ver filmes de outros expondo sua intimidade? É, no mínimo, incoerente. No mínimo, ok? Mas você vai ver muitos psicólogos, muitos sexólogos, muitos terapeutas sexuais indicando a pornografia para apimentar a relação. E aí eu sempre falo que uma pessoa que acredita... Vou até olhar para cá. Vou olhar para lá, viu, meninas? Pra eu olhar bem no seu olho aqui, tá assistindo. Uma pessoa que acredita que pornografia vai melhorar a vida sexual é a mesma coisa dessa pessoa acreditar que o romance da novela vai melhorar a sua relação conjugal. Tudo é fantasia. Entende? E aí, no acesso à pornografia, no vício à pornografia, nós lançamos no cérebro, né, a pessoa que acessa muito pornografia, ela recebe uma descarga de dopamina, que é o neurotransmissor, hormônio do prazer, muito grande. E estudos de viciados em pornografia afirmam que o mecanismo cerebral, o sistema de recompensa cerebral de vício em pornografia se equipara ao vício de droga. É tanto que sempre é insaciável. Assiste esse filme, que é outro maior, que é outro mais tal. E a pornografia, ela é muito violenta. Por quê? Lembra o que eu falei no início? A masculinidade é construída em agressividade e virilidade. É o resumo da pornografia. Né? Então, aí esse homem fala, pronto, agora eu sou macho mesmo. E a pornografia traz fantasias para o homem. Né? Então, já atendi homem que se masturbava mais de 20 vezes por dia de sangrar o pênis. Meninos com 18 anos tomando Viagra. Porque começando a desenvolver problemas sexuais, psicológicos, não consegue ter ereção se não for com a pornografia. Casamentos acabados, com jovens da igreja que eu já atendi, né, que não era também cristão, jovens de 28, de 30 anos, os homens não conseguindo mais ereção, com disfunção erétil, com ejaculação precoce, porque foi educado na mãe pornografia, porque a pornografia tem sido a mãe educadora sexual da sociedade há muitos anos, há séculos. As pessoas, às vezes, nem acreditam que existe o vício em pornografia, né? Que aquilo vai chegar num nível que não vai te saciar. Não vai. E até tem um caso... É porque eu esqueci agora o nome dessa atitude mesmo do viciado em pornografia, né? Tem até uma pessoa que me contou, né, anteontem, que os filhos viram o pai, a filha viu o pai morrendo, né? Porque ele acessou tanta pornografia, que aí tem um... Ai, eu esqueci, gente, agora. Uma forma que eles põem a pornografia e aí eles põem uma corda para não levar mais oxigênio para o cérebro, porque aumenta o prazer sexual, uma coisa assim. Depois eu vou trazer direitinho em outro momento. Mas só para vocês entenderem que a pornografia é algo que não tem fim.
Por que isso acontece? Porque as pessoas viciam muito facilmente em pornografia. E até eu estava fazendo um encontro de casais e um homem fez uma pergunta para mim que eu achei fantástica a pergunta dele. Por que vicia em pornografia? Normalmente as pessoas viciam em pornografia, mas não vicia no sexo. Porque viciar, também tem um vício em sexo, a ninfomania, né? Satiríase e tudo mais. Mas normalmente não vicia em sexo. Eu falei, porque a quantidade de dopamina que nosso cérebro recebe no sexo é o que precisa. Na pornografia é para além. Por isso que vicia. Porque vício é o quê? É um excesso que esconde uma falta. Né? Então, é excesso, é excesso, é excesso. Então, descompensa o sistema cerebral. E aí, a pornografia leva para isso. É tanto que a pornografia, ela também alimenta o mercado da pedofilia, do abuso infantil. Porque muitos começam, assim, a pornografia A1, depois A2, A3, grupal. Aí, daqui a pouco, com meninas mais novas, daqui a pouco com crianças, porque só vai... E vai avançando. Quer ver tudo, descobrir Quer ver tudo, descobrir tudo, experimentar tudo. É uma coisa que não tem fim. Quando a gente desfruta uma sexualidade... Né, que eu vou colocar como a ciência coloca e como Deus coloca pra gente, tem a relação sexual, você se satisfaz afetivamente, que é muito importante, e também corporalmente, e também eroticamente. É tanto que depois de uma relação sexual bem feita, você olha pro seu cônjuge e fala, nossa, como eu te amo mais. Entende? Porque sexualidade é isso. Se eu pego sexualidade só em encontro de corpos, eu empobreço o presente que Deus me deu. Entendeu? Ela é amor, é sentimento, é emoção, é tudo isso. Mas o que é que, como cristã, eu acredito, né, que o inimigo faz? Ele pega tudo isso que Deus fez maravilhosamente assim e fala, não, faz só na tua mão, menino. Besteira. Não é tudo isso. Pega um vibrador, tá tudo certo. Não. Sexo é união de almas, de corpos, de objetivos, de sentimentos e de afetos. Não vamos resumir só corpos, né? Tem alguma temática de casal, assim, que é mais recorrente você atender? Olha, a gente vê muito, né, demais, mulheres anorgásmicas, mulheres que não conseguem ter prazer, certo? Homens, ou mulheres com dores na relação sexual, homens com ejaculação precoce e com disfunção erétil. Tá? Então, ejaculação precoce nem começou e já terminou. E disfunção erétil realmente é não conseguir uma ereção satisfatória para o ato sexual, tanto para ele quanto para a mulher. Então, essas são as demandas mais recorrentes entre casais. E vício em pornografia. Eu também queria saber sobre a questão que eu já vi muito também. Do homem que depois que se satisfaz, ele não se importa com o prazer da mulher, com o prazer da parceira dele. Ele quer estar satisfeito, mas agora, se ela está gostando, se ela chega ao orgasmo ou não, você também vê muito disso. Sim, sim. Agora, tem homens que são realmente assim, não tô nem aí, já senti meu prazer, tá tudo certo. Eu falei, não, meu filho, tudo certo, nada combinado, né? Então, assim, alguns homens são, que eu chamo egoístas do prazer. Eu até nomeei assim. Eu senti meu prazer, te vira. Fica aí a ver navios no vácuo, né? Mas muitos homens não têm essa intenção diretamente. Muitos homens, eles realmente não sabem. Não foram ensinados Não foram que ela ensinados. também tem que sentir prazer. Sim. Não sabem como proporcionar prazer para uma mulher. E muitas mulheres não sabem, porque a mulher não tem prazer. Aí eu vejo até alguns palestrantes, né? Alguns profissionais, olha, você homem, é responsável pelo prazer da mulher. Não, peraí. Ela é responsável pelo dela e pelo dele, ele é responsável pelo dele e pelo dela. Então, essa mulher está sem prazer sexual, primeira coisa, tem alguma questão fisiológica? Tem algum problema de hormônio? Tem alguma questão física para ser resolvida? A primeira investigação é essa. Depois a gente vai para as questões emocionais, psicológicas e relacionais. Né? Então, muitos homens não têm noção disso, muitos... Porque, veja, viu, meninos que estão aqui? Vocês de novo. Eu não vou perguntar para vocês não, para não... Né? Mas, tipo... Quando eu estou fazendo palestra para casais, que tem assim um monte de homem, ou fazendo congresso só de homens, eu pergunto, onde vocês aprenderam sobre sexo? Não me respondam, eu vou dizer as opções. Revista pornográfica, filme pornográfico, conversa com os amigos, conversa no bar, conversa com a escola. Foram os professores de vocês. Por que vocês se acham um monster, sexualmente falando? Eles ficam... As esposas chegam e falam, eu proibido cotoveladas. Então, na real... A maioria não sabe fazer sexo. A maioria sabe unir corpos e unir partes íntimas. Ok? Porque a vivência da relação sexual está para além do que a maioria dos casais fazem.
E quando a gente, numa palestra, num encontro, coloca os aspectos fundamentais de uma relação sexual, e eles experimentam, eles fazem, uau! Porque realmente é impressionante. E aí, muitos homens realmente não sabem, muitas mulheres não sabem, só que tem outra prática que eu denominei sexo mudo. O povo faz, mas não fala sobre. Né? E aí, muitas mulheres têm constrangimento de falar assim, que não tem prazer. Aí, muitas fingem um tiro no pé. Eu acho que muitos homens nem estão sabendo que a parceira não tá porque tendo ela prazer. finge, ela fica, acabou logo, desgraçado. Oh, meu Deus, terminou logo isso, bateu o cartão e tal, entendeu? E isso é muito ruim. Não, mulherada, chega pra mim e fala, amor, olha, é o seguinte, eu não tô sentindo prazer. Isso é responsabilidade minha e sua. Vamos buscar ajuda, né? Então, quer saber se a mulher tá sentindo prazer ou não? A mulher dá sinais corporais que está tendo orgasmo, mas os homens não conhecem, né? E outra coisa é, a mulher fica só negando o sexo, né? Tem até um homem falou para minha irmã, já foi fazendo uma igreja, né, um congresso. Irmã, eu já tenho o kit sexo, Neosadina e camisinha. Porque a mulher só vive com dor de cabeça, tá Neosadina e aqui tá a camisinha, que a gente é o nosso método anticoncepcional, é contraceptivo e tudo mais. Então, e aí, quando eu tô em encontro de casais, eu pergunto para eles. Eu pergunto, meninos. Sabe por quê? A esposa de vocês nega sexo? É difícil para vocês, né? Eles, é difícil. Eu falei, eu fico com a pena de vocês que elas negam. Porque imagina você ter uma lasanha ali, né? Tá com uma fome e tal, e você não poder triscar e a mulher negando. Eu fico com a pena de vocês. Aí eles, mesmo, você me compreende. A primeira palestrante que fala isso pra gente, aí depois eu venho, né? Eu falo assim, quem nega prazer? Quem não sente. Exato. O ser humano... A nossa luta é lidar com a busca de prazer de forma saudável. Se a mulher nega sexo, é porque ela não está tendo prazer, filho. Se liga. Não está sendo essa Coca-Cola toda que você está achando, não. Porque a gente não corre do prazer. É impressionante quando a gente percebe o comportamento de uma mulher que tem orgasmo com o comportamento de uma mulher que não tem orgasmo. É diferente. Entendeu? Então, esse já é um ponto. Aí eu pergunto para os homens, quem aqui nega sexo? Você corre do sexo? Só se você tiver alguma disfunção sexual, e não tem problema ter uma disfunção sexual. É só tratar, ok? Mas por que os homens não fogem do sexo? Porque o prazer é garantido. Entende? Ele já sabe, ele vai começar e vai sentir a tremidinha, maravilha, E a mulher? Ela não tem essa garantia. Por quê? Porque a mulher sentir orgasmo é difícil? Não. É porque a mulher não é tão automático como o homem. São respostas sexuais diferenciadas, tá? E é importante a mulher ter essa resposta sexual diferenciada, mas fisiologicamente falando, fisicamente falando, a mulher tem 2 vezes mais potência de sentir orgasmo que o homem. Só para vocês terem ideia, o pênis do homem ele tem cerca de 4.000 terminações nervosas. O clitóris, que é o principal órgão do prazer da mulher, tem 8.000 terminações nervosas. Nós temos o dobro de capacidade. O homem tem orgasmo? Tem um orgasmo. Nós podemos ter orgasmo no clitóris, orgasmo vaginal. Entendeu? Nós temos mais opções de orgasmo, nós temos o dobro de terminações nervosas. E a maioria tem -0, -1 de prazer. Então, acompanhei casos de mulheres de nunca sentirem um prazer. Elas até denominam assim, eu me sinto um depósito de esperma. Eu me sinto usada. Isso prejudica a saúde do ser humano como um todo. Porque, de acordo com a OMS, com os estudiosos, o sexo faz parte de necessidades básicas do ser humano. Então, o casal tem algum problema sexual, trabalhe esse problema sexual, busque profissionais, porque vai afetar o desenvolvimento até emocional e sexual das crianças também. E o casal busca essa ajuda ou muitas vezes é a mulher que busca essa ajuda e o homem acaba sendo mais resistente? O homem é mais resistente. Por quê? Porque se a masculinidade é ser viril... Não quer botar isso em jogo, assim, né? Não, eu sou o cara. Sempre o problema é a mulher para o homem. Né? Por quê? Porque se ele confessar que ele tem um problema sexual... Entende? E eu tô tendo prazer, você que não tá, então... O problema é você. Não é isso. Né? Então, minha esposa é uma geladeira. Você está colocando a tomada do jeito certo? Né? Então, assim, o problema, eu sempre falo, o problema é do casal. Se eu estou num casamento, o problema é do casal. Não é uma questão de culpa, entende? É uma questão de responsabilização. O casal é responsável por isso. As mulheres buscam
ajuda, mas poucas ainda. Poucas ainda, porque muitas se conformam não ter prazer. E tem também a questão da vergonha, né? Vergonha, às vezes a questão é emocional, é muito caro, psicólogo, não tenho condição, entende? Mas é importante sim, porque a mulher que vive a vida sexual sem prazer, ela carrega muitos prejuízos em vários âmbitos da sua vida. Eu queria também falar com você sobre violência sexual dentro do casamento, né? Que às vezes a mulher pode nem saber que está sendo vítima de violência sexual. Você também pega muitos casos de violência sexual? Olha, eu fiz um post que foi uma das vezes que eu parei 2 dias só para chorar. Sobre estupro marital. Tem isso, né? Esse termo, estupro marital. Tem muita violência sexual nos casamentos que não são tidas como violência sexual. Né? Então, por exemplo, a mulher não quer sexo oral, não quer sexo anal, e o homem força, o homem insiste, o homem não sei o quê e tal, né? Mulheres 15 dias, 7 dias, 2 dias de paridas, cesariano e parto natural. O homem dizer que está precisando, que não tem como ficar sem, se não quiser, vou fora. Eu recebi casos, está lá no meu post, está lá comentário de mulheres falando. Meu marido me pegou na maternidade. Nossa. Na maternidade. Entendeu? Isso é estupro marital. Quando a mulher não quer sexo de jeito nenhum e o homem força ou pega a mulher dormindo. Entende? Se há um consenso entre o casal, porque tem que falar assim, olha, amor, não dormindo é bacana, é legal, você vem, quando eu percebo, já está comigo. Ok, há o consenso entre o casal? Ok. Não há o consenso, não pode. Porque sexo sem consentimento é violência, é estupro. Não importa de quem seja. Então, a mulher está dormindo, tem mulheres que têm depressão, aí tomam medicação e que apagam. Elas só acordam, como elas relatam para mim, vou colocar as palavras delas, escorrendo esperma pelas partes íntimas. Ela fala, nossa, você me pegou, foi, eu estava com vontade, você dorme demais. Isso é estupro marital. Uma coisa que aconteceu, eu me casei há pouco tempo, né? Tenho 1 ano e meio, eu tenho 1 ano e meio de casada. E quando eu e meu marido, a gente estava noiva ainda, eu escutei de uma pessoa bem mais velha que falou assim, toda vez que ele quiser, você vai ter que ceder, porque homem tem mais necessidade que mulher. Aí eu fui olhando pra cara do indivíduo, tipo, você vai ter que fazer, mesmo que você não queira. E eu acredito que eu não fui a única a escutar isso, eu tenho certeza que muitas outras garotas, outras mulheres escutaram a mesma coisa, de que o homem tem mais necessidade que a mulher e que se ela não quiser, minha filha, o problema é teu, você vai ter que fazer, mesmo que você não queira. Né? Você também já... Nossa, demais, demais. Isso aí sabe, quase unanimidade na sociedade brasileira. Na casa do crente, do não crente, do rico, do pobre. Por quê? Olha, gente, a gente só volta para a infância. O homem não foi feito para atacar virilidade e a mulher para servir, para ser a passiva? Então, vocês percebem que os problemas na adultidade, a raiz está lá na infância, na educação sexual na infância? Essa questão da afetividade também. Da afetividade? Cadê a afetividade nesse homem? Não, é meu prazer. Então, o homem é educado acreditando que ele tem mais necessidade de sexo que a mulher. Agora, isso não é provado cientificamente. O homem não tem necessidade a mais. O homem tem necessidades diferentes. Mas não quer dizer a mais. E esse a mais, que muitas vezes muitas pessoas pensam assim, é porque o homem tem prazer e ele vai em busca. Ok? A mulher não tem prazer, ela não vai em busca. Mas a mulher que tem prazer, muitas vezes, a busca é bem ali, ó. É equiparado um ao outro, tá ali juntinho, sabe? Então, o homem que fala isso para você, ele tem raízes de abuso nele, certo? Às vezes ele não foi abusado, ele não é um abusador, ok? Mas a raiz está lá. E ele nem sabe. Nem sabe. Ele nem consegue identificar. E vai reproduzindo isso pros Exato. outros. E ainda uns usam a Bíblia. Porque o corpo da mulher, não sei o quê. Entende? De maneira mal interpretada, de maneira deturpada. Então, eu sempre falo, quando eu falo para cristãos, né, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Né? Então, ele mora em nós. Como é que eu não quero, venha, porque você é mulher, você é obrigada. Não, ninguém é obrigado. Ok? Agora, se a mulher não está querendo por um bom tempo, é porque ela está com algum problema emocional, sexual, físico, que tem que ser resolvido. E não é pressionando, e não é violentando, certo? Então, assim, o respeito, ele é base, respeitar o corpo do outro é base.
Se não tem isso, não há respeito em vários aspectos no relacionamento. Porque a mulher não foi feita para servir o homem como ele quiser, a hora que ele quiser. Não. Nós fomos feitos para viver a sexualidade. Eu te sirvo, tu me serve. Nessa reciprocidade. E não em agressividade. Entende? Então, até que eu gosto muito do livro de Cantares, né? Que ele é o centro da sexualidade. Está bem no centro ali da Bíblia e tal. Ali é a vontade de Deus para a sexualidade humana. Está ali escrita. Deus não nos deixou cegos quanto ao assunto. Né? Então, ali, principalmente Cantares 7. Cantares 7, ele narra uma relação sexual. Né? Onde lá o Salomão começa pelos pés, os joelhos, meneios do quadril e não sei o que e tal. E depois que ele faz aquilo tudo, ela fala, vem, amado meu, vamos às vinhas, vamos pro mato, que aqui o negócio vai pegar fogo. Então, assim, a gente percebe essa afetividade envolvida com todas as carícias e carinhos que a relação sexual tem que ter, aquela coisa envolvente, prazeroso para ele, para ela, né? Então, sempre falo para os casais, os homens precisam de uma sulamita e as mulheres precisam de um Salomão. Se não tá assim, tem alguma coisa disfuncional. Vamos cuidar, vamos buscar ajuda, né? Você sempre sentiu uma receptividade da igreja ou já sentiu resistência também em abordar esses temas de sexualidade? Pouquíssimas resistências. Tu acredita? Tem gente que fala assim, menina, como é que pode? Pouquíssimas resistências nas igrejas. Até nas igrejas mais tradicionais. Nas tradicionais. Que nem pode nem piscar o olho que é pecado. O povo gosta da forma que a gente trabalha. Tem curiosidade, mas não fala. Exato, né? Exato. E eu chego falando assim, olha, eu faço direitinho. E olhe, eu não fico com esse palestrante. Não, eu falo, olha, tá aqui a vulva do seu esposo, tá aqui o pênis do seu marido, é assim que você vai pegar, assim que você vai tocar, assim que vai beijar. Gente, eu tô falando aqui sério. Eu não fico com algazarra, sabe? Mas eu falo sério e vou direto ao ponto. E eu trago logo Cantares, trago logo a Bíblia. Desmonta todo mundo, mulher. Eu falo, ó, Deus falou. E eu tenho uma frase que eu sempre falo em todo encontro de casais. Eu não tenho vergonha de falar aquilo que Deus não teve vergonha de criar. Caraca, perfeito. Você tem muda um pouco aqui de assunto, né? Você tem bastante seguidores, você tem quase 1 milhão de seguidores, né? Me conta como foi que foi esse boom, assim, seu na internet, como é que os seguidores foram chegando e como é que você foi tendo esse seu lado influencer também. Olha, não foi tão influência, assim, de blogueiro, foi mais com conteúdo mesmo. Então, eu morava em Caruaru, Pernambuco, era psicóloga, palestrante, fazia trabalho de educação sexual em escola lá já, tal. Minha carreira sólida lá, né? E aí, meu marido goiano queria muito voltar pro Goiás, então eu falei, bora, amor. Ele, mas e sua carreira? Eu falei, eu faço em outro lugar, eu sou José, onde eu toco prospera, vamos embora. E aí nós viemos para Goiás. Eu falei, vou atrás de consultório, porque eu atendia consultório, Caruaru até 11 horas da noite, fila de paciente e tal. E aí eu falei, vou atrás de um consultório. Mas aí Deus, assim, falou forte ao meu coração. Você é para as nações. Eu falei, mas como assim, Senhor? Você é as nações dos goianos? E aí, não, ele deixou claro. Eu falei, mas como eu vou para o mundo, Senhor? Como eu vou para o mundo? Né? E aí, quando foi janeiro de 2019... Uma amiga minha tinha aberto o Instagram. Para minha amiga, você tem que ir para o Instagram, você tem que ir para o Instagram. Não sei o que é esses negócios. Não gosto desses negócios. Não, tecnologia não é para mim. E ela abriu em 2018, mas eu nunca mexi lá. Aí, quando foi janeiro de 2019, dia 31, eu comecei a postar. Aí, postei 31, janeiro, fevereiro todo. 1º de março, eu fiz um post que viralizou. Eu tinha 2.000 seguidores. No outro, poucos dias depois, estava com 15 mil, viralizou, grandes páginas, pessoal até da Globo Qual era o postou. post? Fazer sexo no mesmo ambiente que a criança está pode trazer consequências semelhantes ao abuso sexual. Uau, a maioria dos pais fazem sexo. E eu fui destrinchando cientificamente como pode trazer. E trouxe um caso de uma criança que eu atendi numa escola, que viu os pais fazendo sexo. Então, viralizou isso aí de uma maneira que só foi assim. E aí eu percebo que é a mão de Deus, porque um post feio. A gente estava vendo agora, né? Vindo ali, olhando no avião. Eu falei, que post feio, bicho. Que cores nada a ver. O design morre só de olhar para esse post. Mas aí, quando eu percebo que foi conteúdo, mas acima de tudo, Deus.
Então, Deus ele me chamou para as nações, eu não acreditava nisso. Uma irmã minha também teve essa fala de Deus no ouvido dela, que eu seria para as nações. Ela me falou e eu morri de rir. Eu falei, ai, Josi, você viaja demais, porque ela é muito irmã mãezona, que tudo que a gente faz, ela acha meio lindo e maravilhoso. Eu pensei que era mais uma dessas dela, sabe? Mas ela falou, não, Deus falou para mim mesmo, que você é para as nações. Eu acho muito Aconteceu. interessante quando a gente está recebendo uma psicóloga, né? Deus usa a sua profissão. Às vezes as pessoas podem achar que só podem servir a Deus sendo pastor, cantor, pregador. Mas não, gente. Ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. Eu acho isso muito interessante. E o que é mais brilhante em Deus é que ele entrega os dons para a gente florescer onde é plantado. Então, a verdadeira obra de Deus, a essência da obra de Deus não é feita na igreja, é feita fora dela. Lá na igreja, a gente vai celebrar tudo que Deus nos entregou durante a semana. Mas a obra dele é feita fora, principalmente. Né? Conta pra gente quando que foi seu encontro com Deus, né? Você falou que quando era criança, sua família saiu da igreja católica, foi para adventista e você gostou logo de cara? Você teve alguma resistência? Eu sempre fui muito igrejeira. Eu sou piolho de igreja, eu sempre falo isso. Minha mãe é católica, então eu tenho várias irmãs, só que a maioria não gostava de ir para a igreja, mas eu ia, todo domingo eu ia e batia palma na igreja católica, gostava dos padres, gostava de tudo, meu sonho era comer a hóstia, né? Porque parecia algodão doce, enfim. Então, eu gostava muito de igreja. Então, quando minha família foi, eu achei o máximo, mais ainda porque eu podia cantar lá na frente, eu sempre fui muito amostrada, sabe? De querer participar de tudo. E tinha passeio, tinha acampamento que na igreja católica não tinha. Passeio, acampamento, coral, já fomos cantando e não sei o quê, e já me identifiquei. Se encontrou. Pronto, aí já amei, né? Então, e aí, só que assim, na infância, a gente não tem aquela marca... Porque quando você é do mundão e vem para a igreja, tem o dia da minha conversão, tem não sei o quê. Quando você meio que nasce ali, parece que é um negócio meio, né? Mas aos 13 anos eu tive o meu primeiro encontro real com Deus, que eu considerei que ali, de fato, foi minha conversão. Então, eu me batizei com 8 anos na igreja adventista, mas aos 13 foi minha conversão, quando eu aprontei na escola, escrevi na porta do banheiro da escola, uma coisa muito desrespeitosa com a menina, fulana não sei quem, sabe? Uma coisa bem desrespeitosa com a menina, e uma amiga dessa menina estava no banheiro, e eu falei, eu escrevi aqui, e aí descobriram que foram eu, a santinha da escola, a aluna exemplar. E eu fiquei com tanta vergonha daquilo, tanta vergonha, que eu fui para casa, eu chorei muito. Não dormi a noite chorando, com 13 anos de idade, com vergonha de Deus, com vergonha das pessoas, porque eu era aquela aluna, sabe? E aí, quando eu acordei no outro dia, eu falei, meu Deus, eu não aguento mais, eu não aguento essa dor no meu coração, me fala alguma coisa. E eu abri a Bíblia. E abri a Bíblia em Isaías, onde fala, ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, né, brancos como a lã, ainda que sejam, né, ainda que você esteja na bagaceira. Foi assim que eu traduzi na época, quando eu estava com 13 anos, que é um termo que a gente usa muito em Pernambuco, bagaceira, sabe? E aí eu senti o perdão de Deus de uma maneira. Essa experiência me marca até hoje. Quando eu erro, piso na bola, né? Aí eu lembro. Pode ser como a escarlata, eu vou transformar branco como a lã. Né? Então, ali eu considero que foi o meu encontro real com Deus. A minha conversão foi ali. Eu entendi que Deus existia. Porque eu orava, agradecia, cantava, mas eu falei, meu Deus, me responde, eu quero. E aí Deus respondeu, eu falei, ele existe de verdade, falou comigo. Foi assim, foi muito emocionante. Teve essa experiência. Né? Uhum. E você falou que você fez curso de administração, né? Depois que chegou a psicologia. Foi fácil essa transição para você, que já tinha uma carreira na administração e mudar para psicologia? Foi muito fácil, porque eu sempre quis psicologia. Eu fiz administração porque na minha região não tinha psicologia. Então, antes de fazer administração, eu já estudava sexualidade humana, né? Então, e as pessoas já falavam, nossa, você fala assim, parece uma psicóloga, parece uma terapeuta. Eu já me achava. Então, já tinha. E aí, na administração, eu não trabalhei assim para fora. Fiz só alguns recrutamentos, seleções em empresas. Mas eu trabalhei mais para a empresa que a gente tinha lá no Nordeste, que era minha e de meu esposo, né? No seu Instagram, eu vi que tem bastante famosos que te seguem, gente conhecida e tudo mais. Você já atende famosos? Já.
Só não pode falar, Não, mas já. óbvio. Mas eles, assim, ficaram com vergonha. Ou você também, já em algum momento ficou receosa? Alguma coisa assim? Não, porque assim, quando a gente faz psicologia, eu vou dizer assim, a gente é bem treinado assim para olhar para o ser humano como uma pessoa, independente de qualquer coisa. E quando é o famoso, né, o famoso que foi e tal, é uma pessoa comum, com seus dilemas, com seus problemas, com seus traumas. Então, meio que a gente desnuda a imagem do uau, eu estou atendendo, não sei quem. Pelo menos da minha parte, a gente frisa muito nessa bem alma do profissional. outro. E Dessa a pessoa alma do não é um outro. superstar, ela tá com problema, tanto que tá te Exato. procurando, né? Então, Uhum. todos temos problemas. Sim. Então, já atendi muitos famosos, assim, de Globo, do mundo evangélico, grandes nomes no Brasil, fora do Brasil. Já atendi. Mas sempre eu falo obrigada pela confiança e tal. Já tietou algum? Não, a gente não pode. Tem a ética profissional, né? E assim, essas pessoas, elas já estão tão cansadas de serem aclamadas pelo papel que exercem, pela fama, sabe? Que vem para o profissional da saúde mental, que precisa de acolhimento, A última precisa coisa que ele quer é um fã, né? Exato, né? Então... Depois de cursar psicologia, mudou assim a forma que você lidar com seu marido, a forma de você tratar as pessoas? Você consegue pensar de uma outra forma com as coisas que você aprendeu estudando a psicologia? Ah, sim, totalmente diferente. É totalmente diferente, porque a gente começa sempre Não que eu fique analisando as pessoas. Eu fico pensando, ela tá aqui só observando a gente. Tô lendo a linguagem corporal dela. Não, isso aí a gente também é meio que treinado, não ficar assim, porque senão a gente vai viver... Um robô, né? Não vai dar conta, a gente não dá conta, né? Mas a gente passa a ter um olhar assim, o que está por trás desse comportamento? Porque a gente passa a entender que todo comportamento é uma forma de comunicação. E que todo comportamento agressivo e disfuncional é uma forma catastrófica da pessoa apresentar que uma necessidade básica dela não está sendo atendida. Todo dia dá para ser lady assim, não, tem dia também que eu perco a estribeira e falo, amor, tem paciência. Pisei na bola. Com seus filhos. Os filhos, né? Eu sempre falo na rede social, não pensem que eu sou a mãe zen, a mãe monja, que olhe, filho. Nossa, porque você fala com tanta calma. Não é tão... Não, normalmente eu sou calma, mas tipo assim... Tem dias que é normal o ser humano ser impaciente, perder a impaciência em algum momento, estar impaciente em algum momento. É normal. Agora, a questão não é como eu fui impaciente, mas se eu reparei esse dano após. Se eu cuidei do meu comportamento. Se eu cuidei da ferida que eu causei. Se eu causo uma ferida, mas eu cuido ali e eu retrato, né? E eu reparo o erro, é cura, né? É mostrar a minha humanidade para meu filho. Dizer, filho, mamãe também erra, adultos também erram. Mas, diante do erro, eu posso pegar esse erro e transformar numa oportunidade de aprendizado. O que nós aprendemos aqui agora? Como eu posso fazer para reparar o dano que eu fiz para você? Aí eles falam, só abraça, mamãe, deixa eu ficar um tempão no celular, tá certo. Mas eu não deixo, eu abraço. Faz um pix, tá tudo certo. Tá tudo certo, mamãe. Fala um pouquinho também sobre esse uso de celular, né? Que as crianças hoje ficam muito no celular. Às vezes os pais, vai no restaurante, aí a criança, para não chorar, bota aqui o desenho. Ou então em casa, multitelas, né? Às vezes está na televisão e eu tenho um sobrinho, e aí às vezes ele também quer ver televisão e videogame, e crianças muito elétricas, né, também. Como que o pai deve agir para policiar isso? Eu acho muito importante a gente começar não demonizando as telas, né? Porque a gente sai de um lugar de endeusamento e agora demoniza. E eu, totalmente. Oi? Não, você falando de não demonizar as telas. Eu passei a ficar completamente demonizando telas. Não. Tecnologia é maravilhosa. Eu estou aqui por causa da tecnologia. Alcancei já várias pessoas, vocês também, milhares de pessoas por causa da tecnologia, por causa das mídias sociais, por causa das redes sociais, não é verdade? Então, é incoerente a gente demonizar. É igual um prato de comida. Se você come o tanto que você aguenta, tá de boa. Se você come demais, vai passar mal. Então, assim, a família montar um plano de uso responsável e saudável das telas. É ensinar isso à criança. Agora, por que os pais têm dificuldade de ensinar essas crianças? Primeiro, porque eles estão sem limites. Primeira coisa que o adulto faz quando acorda é olhar as notificações do celular. A última coisa que ele faz antes de dormir é olhar o celular. Leva o celular para o banheiro, usa o celular no trânsito. Os adultos, quem está sem limite não são as crianças, são os adultos. A falta de limites para com as crianças é o retrato dos adultos.
ok? Então, assim, realmente as crianças estão ficando muito tempo nas telas, muito tempo, e isso prejudica diretamente o desenvolvimento cerebral, cérebro, massa encefálica, prejudica com prejuízos para a vida toda, tá? Prejudica o sono da criança, prejudica o desenvolvimento emocional da criança, prejudica os relacionamentos da criança, que é o seu desenvolvimento social, familiar. A tela em excesso, ela estimula, ela é um estimulante muito forte, onde coisas comuns da vida perdem o sentido porque são muitas cores, muitos movimentos, é uma transição rápida. Por exemplo, quando eu era pequena, eu ia assistir um desenho de He-Man, fui longe agora, né? She-Ra. Eu assistia aquele desenho, tinha um horário, tinha início, tinha um fim, tinha a propaganda. Então, só o fato de ter a propaganda me fazia esperar. Agora, para a continuação, é no outro dia. Isso trabalhava à espera. E você já né? sabia, né? Você, é como se fosse uma rotina ali do desenho. Você já sabia que ia começar e ia terminar, né? Exato. Hoje não. Puf, não, assisti atrás 2 do minutos outro. desse, já quero outro. 2 minutos, é infinito. Nem termina e já A muda. criança já sabe a publicidade ali que tem que apertar Exato. para fechar. Então, assim, é infinito. Não tem como concorrer com tela. Né? Então, as crianças leem menos hoje. Porque você tá aqui, interação, som, não sei o que, você quer, pega um livro pra você ficar assim... Sem imagem. Entendeu? Então, assim, são muitos prejuízos o uso excessivo de tela. Agora, cada família tem sua dinâmica. Tem famílias que os pais deixam um pouco mais, não é porque são irresponsáveis, não porque são sem limites, é por uma necessidade. A tela entrou como que antes era a TV, a babá eletrônica, né? A tela entrou como sabe? Essa ajuda, vamos dizer, para os pais, mas não quer dizer que não prejudique a criança e que tem que ser usada como ajuda. Tem que ter o controle, né? Tem que ter o controle. Então, tem criança antes de 2 anos não pode ter acesso à tela de forma nenhuma. No máximo, uma ligação para a vovó. Você sabe que Entende? essa semana eu encontrei com uns amigos, aí um casal tava contando que eles têm um conhecido que o bebê, desde de berço, tinha acoplado no berço um suporte para ficar vendo o desenho. E os pais deixavam, eles iam fazer as coisas e o bebê ficava ali. Eles achavam, não é que fez na maldade, Não. mas deixava ali o celular e o bebê ficava, ele não ia pro chão, o bebê não teve estímulos nenhum que um bebê precisa ter. E aí quando cresceu, os pais começaram a perceber que teve muito atraso na fala, muito atraso para engatinhar, para andar, tudo isso foi atrasado e quando eles procuraram ajuda, descobriram que foi por causa da falta de estímulo que o bebê teve, por causa do celular acoplado no berço. A criança ficava na mesma posição o dia inteiro olhando pro celular, né? Sim. E aí, eu lembro que... e os médicos diagnosticaram como um tipo de autismo. E eu já li um artigo falando sobre... Eu não lembro o termo correto, mas é um tipo de autismo que está atrelado ao uso excessivo de telas, né? É porque, assim, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Tem a ver mais com questões do cérebro mesmo, entende? Agora, a tela, ela pode prejudicar ainda mais uma criança que tem autismo. A tela não causa Porque autismo. a criança já Sim. nasceu Porque é com... neurológico o Só autismo. piorou, agravou Agrava, o caso. ou em crianças que não têm autismo, pode desenvolver comportamentos parecidos com a criança autista do espectro mais leve. E aí muitos profissionais, inclusive, vão por aí. Meu filho está se tornando... Pais, né? Meu filho está se tornando autista. Não, é porque, às vezes, ele tem uma pouca interação, fica mais naquele mundo da tela, né? Sem estímulo nenhum para outras Exato. coisas, né? E o cérebro, para desenvolver, ele precisa de estímulo, precisa pisar o pé na areia, precisa brincar de correr. Quanto mais movimento tem com o corpo, mais ajuda o desenvolvimento cerebral de criança e adultos. Então, o cérebro de um adulto que pratica exercício é diferente de um cérebro adulto que não pratica exercício. Agora, se na adultidade é assim, imagina na infância. E o que é mais preocupante, além de toda essa questão de desenvolvimento da criança, é o acesso a conteúdos inadequados. É a abertura para pedófilos que são dados, porque os pedófilos estão nos jogos, os abusadores estão nos jogos, estão nas redes sociais, recrutando crianças. Então, é acesso a conteúdo inadequado, várias questões que você já colocaram aqui de desenvolvimento, de movimento, de ociosidade, que não é trabalhada, que é importante a ociosidade para o desenvolvimento da criança, de interação, de viver a vida para além do virtual. É um perigo mesmo. Eu acho que estamos chegando ao fim. Ai, gente, mas o papo tava tão bom. É tão interessante falar sobre tudo isso, né? Eu adoro também. Espero que os nossos leitores, nossa audiência e nossos telespectadores tenham gostado também
Não, eu não tô esquecendo de falar nisso. Pedir pro pessoal seguir o nosso canal. Curtir o nosso canal, o vídeo. Se inscrever. Comentar, se inscrever, ativar o sininho de notificação. Compartilha nas suas redes sociais, compartilha com seus amigos da igreja. Compartilha esse vídeo com os pais que você conhece, para falar sobre tudo que a gente falou que foi muito importante, sobre esses alertas aí, para evitar abuso infantil, saber identificar, enfim, saber como proteger o seu filho, seu irmão, seu sobrinho, seu afilhado, seja quem for. A gente também falou sobre assuntos importantes sobre casamento, então compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai ser importante para alguém. Nós também temos muitos cortes no nosso canal, então você não quer ver o vídeo inteiro? Não tem problema, assiste o corte, assiste o vídeo dos nossos outros convidados. Nosso Instagram, podecrer.ofc, não deixa de seguir a gente lá, porque a gente posta os bastidores, a gente interage com vocês e a gente posta também alguns cortes lá, é bem interessante. E o Instagram... Qual é o seu Instagram, Leilane? Leiliane Rocha. Leiliane, isso. Leiliane Rocha, psicóloga. Instagram e também canal do YouTube. Vai lá e segue, tem muito conteúdo lindo, maravilhoso. Conteúdo lindo e importante também. Sim. É isso. Leiliane, aqui a gente tem um ping-pong no final, que a gente faz umas perguntas e você responde. Seu versículo preferido na Bíblia? Eu sei que o meu Redentor vive e que no final o seu poder se levantará. Eu pensei que você ia falar Cantares 7. Também, maravilhoso. Seu livro favorito? Ai, gente, O Desejar de Todas as Nações, de Ellen G. White. Uma viagem que você tenha feito e ficou marcada? Ai, uma viagem é porque eu viajei pouco. Mas a minha primeira viagem é a São Paulo. Eu adorei conhecer São Paulo. Seu filme favorito? Eu sou pouco filmeira, sabe? Mas eu gostei de um filme que eu gostei, assim, mais que eu não sou muito de, pro filme, mas aquele Desafiando Gigantes. Esse é lindo. Um sonho? Reencontrar minha mãe. Seu canal no YouTube favorito? Tirando o seu. Eu gosto muito da doutora Rosana Alves. Ai, nossa, ela é maravilhosa. A gente teve o prazer de entrevistá-la. Ela é incrível, muito inteligente, incrível. Eu gosto dela. Eu sou muito pouco também de rede social, mas se tem um canal que eu dou uma passada sempre, é o da doutora Rosana Alves. Ela é ótima. Acho que é isso. Sua comida favorita? Cuscuz, sem sombra de dúvidas. Não, o cuscuz salgado. Que dá pra fazer doce também, o amarelo. O cuscuz amarelo do Nordeste, que a gente come com tudo. Já provei também, é gostoso. Maravilhoso. 8ª maravilha do mundo, sabia? Leiliane, muito obrigada pela sua presença. Foi muito importante ter você aqui. Eu espero que essa mensagem chegue a muitos pais, muitos responsáveis pelas crianças, e a gente consiga ajudar, abraçar essas crianças para que minimize esses problemas, esses abusos. Muito obrigada mesmo. Também quero te agradecer. Foi um prazer te receber aqui. Eu aprendi muito com você. E é isso. Curta aqui esse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui também, que a gente dá um jeito de responder. E comenta também quem você quer ver aqui no Pode Crer. Quem você quer ver aqui no Pode Crer? Ai, gente, uma pessoa que eu gostaria muito de ver aqui, o Rodrigo Silva. Ai, maravilhoso. Rodrigo Silva, vamos atrás de você. É isso, galera. Beijo e até a próxima. Até, tchau.